Estamos de volta, 11 horas 38 minutos, 11h38, e agora deixa eu conversar com a minha convidada, a Lígia Cristiane Arfelli, que é do Corém. Exatamente. Isso? Sim. Você seria a vice-presidente, essa secretaria, conselheira secretária, seria o cargo de vice-presidente praticamente? Pode-se entender assim. Pode-se entender assim. Mas a nossa estrutura tem o presidente, conselheiro secretário e tesoureiro, né? Entendi. E um plenário de 18 enfermeiros. E como é que está o trabalho do Corém? Nosso trabalho esse último ano está bastante pesado e árduo, né? Porque a gente vem acompanhando aí a categoria na assistência nesses últimos 18 meses de pandemia. E a gente acompanha muito o campo do trabalho, né? Aonde esse profissional trabalha. E ele trabalha num local precário, né? Que tem condições precárias de trabalho. Poucos profissionais para atender a demanda. Então, o Corém tem esse objetivo de fiscalizar esses locais, de cobrar uma condição de trabalho adequada, de cobrar o dimensionamento, número de profissionais adequados para prestar uma qualidade de assistência de enfermagem adequada para aquele enfermo, né, ou para aquela unidade de saúde, seja de emergência ou de uma terapia intensiva. Então, esse último ano a gente teve muita demanda nesse sentido. Hoje, quantos profissionais são necessários para uma UTI, por exemplo? A gente tem algumas resoluções. Para o cenário da pandemia, nós temos uma resolução específica, né? Que ela diz que para a terapia intensiva é necessário um enfermeiro para cada 8 a 10 leitos, né? E de 5 a 7 profissionais técnicos de enfermagem para 10 leitos. E hoje qual é esse número? Hoje está se aplicando esse número ou não? São poucas unidades que a gente consegue atender esse dimensionamento, infelizmente. Isso significa o quê? Significa que a gente ainda continua com um número insuficiente de profissionais de enfermagem para atender a demanda. O ideal é 1 para 8. No cenário de pandemia, exatamente. E hoje nós temos 1 para quantos? Para 10, para 12, a gente teve cenários bem piores. Aí no pico da pandemia a gente teve um déficit de profissional muito importante. A gente teve locais aí que a gente tinha um enfermeiro para cada 20, 22. 22? A gente teve, por exemplo, em situações de pronto atendimento, que aqui na capital é UPA e Policlínica do Verdão. UPA Sul, que é lá na região do Pascoal Ramos, que recebia todo o paciente, ele grave ou não grave, da pandemia. Teve momentos lá que lá tinha uma capacidade de atender 42 pacientes e tinha cerca de 90. Mas aí não é UTI. Não, é pronto atendimento. Mas lá tem uma sala vermelha, tem o paciente grave também ia para lá, para depois ir para UTI. Pronto-atendimento, qual que é o ideal? É 1 para quantos? Não, o pronto-atendimento já é outro dimensionamento. Você pode ter um enfermeiro para cada 25 no ambulatório, né? E lá tinha quantos? Tinha uma capacidade de 45 e tinha 92 pacientes, 95 pacientes e com um enfermeiro. Mas aí se não atender vai fazer o quê? Mandar a pessoa para casa? Não, a enfermagem atende, né? A enfermagem atende, a gente se desdobra e atende. Eu não entendi o que você falou, porque se nós temos quantos enfermeiros no pronto atendimento, um enfermeiro pode atender até quantas pessoas? Pela resolução, até 25 pacientes. Até 25. Isso. E um enfermeiro, nesse momento, atendia 90. Exatamente. Nossa, nós chegamos a estes momentos, né? Graças a Deus não foram momentos muito longos. Hoje está desse jeito? Hoje não. Hoje, assim, já melhorou bastante, né? A gente está acompanhando aí o número de casos do Covid. Essas unidades continuam sendo referências para o Covid, mas elas já estão bem menos, elas já não está mais em superlotação. Inclusive já está nem atendendo a sua capacidade máxima, né? Não está chegando a 25. Não está chegando. Não, a UPA, na verdade, o ambulatório tem capacidade para 42 pacientes acomodados. Não está chegando, graças a Deus. E isso é um bom sinal, né? Um sinal que... Isso já tem uma ligação com a vacinação? A gente acredita que sim. E também com a população, né? A população ela vem se adequando mais, com o uso de máscara e conscientizando mais, né?
A família que tem um doente, a gente percebe que ela já se organiza melhor para diminuir disseminar a pandemia, né, essa doença, dentro do núcleo familiar. Né? Outra coisa que a gente viu ali no dado que ela mostrou, está diminuindo o número de casos graves, mas continua aparecendo casos novos. Essa diminuição de casos graves que a gente atribui realmente à vacina. Porque o primeiro papel da vacina é realmente de não deixar... Diminuir a virulência. Diminuir a virulência e diminuir a forma grave da doença, né? Diminuir essa reação inflamatória que leva o corpo a ficar numa forma grave. E os casos novos é porque a gente melhorou a capacidade de testar a população. Então hoje a gente tem mais testes, né? E a gente treinou mais, principalmente a categoria da enfermagem, ela está fazendo mais testes nas populações. Hoje a gente consegue fazer até no PSF, então aumenta o número de casos. Aumenta os casos porque aumentou a testagem. Aumentou a E sempre se falou isso, né? Olha, se testar todo mundo vai ser um número muito maior, naquele momento que estava no pico. Exatamente. Mas se testar todo mundo, tiver um número maior, a gente também consegue controlar esse número maior. Sabe quem está doente. E a gente consegue colocar em isolamento, dar os cuidados adequados para essa pessoa para não aumentar a virulência, né? Não aumentar a contágio. Ô Lígia, recentemente uma enfermeira saiu de um hospital aqui em São Judas Tadeu, eu acho que é esse hospital, né? E fez denúncias gravíssimas, né? Da maneira como os pacientes estavam sendo atendidos naquela unidade. O Corém está acompanhando aquele caso? Sim, exatamente. Estamos acompanhando. A partir da denúncia da técnica de enfermagem, a gente fez uma fiscalização no hospital, né? Avaliamos toda a condição de trabalho que lá estava instalada, a condição da capacidade técnica, né? Do corpo da enfermagem, e a gente está acompanhando de perto. Inclusive a gente já entrou em contato com o Ministério Público também, porque essa ação também está lá. E a gente vai finalizar, né, essa investigação. O que vocês encontraram lá? Nós encontramos algumas irregularidades, né, com relação à condição de trabalho e também ao dimensionamento. Poucos profissionais para o número de pacientes que estavam lá internados, né? Mas isso a gente está tratando lá a nível de conselho, a gente está acompanhando, a gente já fez um contato com a técnica de enfermagem e a gente sinceramente espera que esse processo ele caminhe da forma legal e que os responsáveis sejam responsabilizados. Sem dúvida alguma. Essa fiscalização que vocês fizeram lá, por conta de uma denúncia, ela é feita em outras unidades também, mesmo sem denúncia? Sim, exatamente. Faz parte da estrutura de vocês? Sim. O maior objetivo, eu costumo dizer que o maior objetivo do Conselho é de fiscalizar o exercício profissional, né? Como que a gente está trabalhando lá, no chão do hospital, lá onde o cuidado acontece. A gente vem investindo muito na fiscalização. Ela acontece de duas maneiras. Através de uma agenda periódica que a gente estabelece e através das denúncias que a gente recebe. No caso que o senhor citou, assim que chega ao conhecimento do Conselho, a gente organiza um ato fiscalizatório na unidade, seja qual for a denúncia. De maior relevância, a gente organiza a estrutura adequada. Hoje vocês fizeram uma manifestação em frente à Assembleia, né? Foram até a Assembleia conversar com os deputados, pedindo o quê? Qual que é o motivo da reivindicação? Sei que tem um piso salarial da categoria, tem um reconhecimento, e como que é? Sim, a gente está na luta, na verdade, essa PL 2564, que é um projeto de lei, a gente está na luta desde novembro, né? Ela vem se intensificando, vem crescendo, vem ganhando força, né, a nível nacional, porque a gente precisa do apoio de todos os senadores, para que ela vá para a pauta do Senado e lá seja aprovada. O que esse projeto de lei traz? Ele traz o piso salarial para a categoria de enfermagem. O voto está grande, ó. São mais de 900 mil votos já. Exatamente. Isso é muito importante. Esse voto é da categoria de enfermagem, a população votando a favor, né? Cobrando dos nossos parlamentares a aprovação do projeto de lei. Que aprove. Lá está o piso salarial da categoria de enfermagem, um piso nacional,
e a carga horária, né? Nós hoje somos a segunda maior categoria dos trabalhadores e não temos um piso estabelecido e nem uma carga horária estabelecida. Segunda maior categoria da saúde. De trabalhadores no geral. No geral? No geral. Da categoria da saúde, das 12 profissões da saúde, nós somos o primeiro, nós somos a maior categoria. Olha só. Exatamente. Hoje no Mato Grosso a gente representa 32.070 pessoas que são profissionais de enfermagem no Mato Grosso. Isso técnicos e enfermeiros? Técnicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem. Essa carga horária hoje de trabalho está em quantas horas? A grande maioria trabalha com carga horária de 44 horas semanais. Na grande maioria das Ali vezes o encontro também... de vocês com os deputados? Exatamente. A gente fez um encontro lá de pessoas... Não, a gente não pôde convidar muitas pessoas porque a gente está em pandemia, mas são pessoas que estão engajadas na luta. Também vocês estão todos vacinados, né? A grande maioria. Todos vacinados. Todos que estão estão na lista, estou vacinada. 2 doses? 2 doses. Está tranquila então? Ou a vacina não é para se tranquilizar, é para a gente ficar ainda em estado de alerta? Nós profissionais da saúde entendemos a vacina como uma proteção, né? Para não adoecer na forma grave. Mas todos os cuidados, eles são necessários, né? A vacina não diminui os cuidados que a gente tem, seja qual doença for, né? Mas no caso da Covid, a gente precisa manter a nossa padrão de higiene das mãos, né? Com álcool em gel, água e sabão, o uso de máscaras e principalmente evitar aglomerações, né? Isso realmente diminui o contágio da doença. E a vacina ainda, a gente está vendo que ainda está muito longe para ter uma cobertura de 100%, né? Porque a eficiência da vacina é essa cobertura. Quanto mais cobertura tiver, maior número da população vacinada, aí assim a gente vai conseguir mesmo diminuir o contágio. Tem aquela pergunta tradicional, né? No dia que se comemora o Dia Internacional do Enfermeiro, temos mais a comemorar ou a lamentar? Como que a categoria hoje se posiciona nesses dois opostos aí? É uma pergunta, eu acho que de maneira geral, este ano a gente tem mais a lamentar. Vou explicar. A gente perdeu muitos profissionais no Brasil, profissionais de enfermagem. Foi a categoria que mais perdeu profissional para a pandemia. Em Cuiabá a gente perdeu 53, mas no país a gente já está chegando a 1.000 profissionais. E a gente sabe que a gente trabalha em condições precárias há muito tempo, mas com a pandemia piorou muito. Apesar dos nossos apelos, das nossas reivindicações, de toda maneira que a gente teve de demonstrar a importância do trabalho da enfermagem e o quão ele precisa de condições de trabalho, carga horária adequada, porque é um profissional que precisa ter uma saúde mental adequada para cuidar do outro, precisa ter conhecimento, e pouco a gente conseguiu. Esse ano foi exigido dessa profissão forças sobre-humanas. A gente teve que colocar em risco, inclusive, a nossa família, porque a gente tinha que trabalhar para cuidar de uma pessoa doente, mas a gente sabia que a gente podia deixar a nossa família doente, como aconteceu em vários núcleos familiares. Então é uma semana que será de bastante reflexão, né? E que chamar esse profissional para essa reflexão e para a luta também, né? Porque a gente precisa aproveitar esse momento que foi triste, mas a gente precisa também usar ele para a força, porque a gente precisa se unir para continuar a luta, porque quem ganha no final é o paciente, é a pessoa que está doente, é a população. Um profissional melhor qualificado, melhor remunerado, com uma dignidade profissional, vai oferecer um cuidado mais seguro e com maior qualidade. Agora, essa semana começa hoje, vai até dia 20, né, que você falou no início do programa, e dia 20 é comemorado o Dia do Técnico. A semana de enfermagem ela inicia no dia 12, que é o dia do enfermeiro, e finaliza no dia do técnico e auxiliar de enfermagem.
Então, chama Semana Internacional da Enfermagem. Vocês vão fazer alguma coisa? Tem alguma coisa planejada? Palestras? Como é que está a programação? Sim, nós programamos uma atividade, né, nessa semana, que iniciou com esse ato na Assembleia. E a gente está fazendo a 3ª Semana Integrada de Enfermagem, que é uma semana integrada com a ABEM, que é a Associação da Enfermagem no Mato Grosso. A gente concentrou várias palestras e encontros. Esse é o Instagram do Corém? Exatamente. Ali tem toda a programação. Exatamente. Encontra lá a nossa programação completa. Serão palestras em torno da discussão da pandemia, da PL, das condições de trabalho, o que mudou, né, para esse profissional com a pandemia, né? O que ele teve que inovar para cuidar desse paciente. São palestras online? Palestras online, que serão transmitidas através do nosso Facebook e do Facebook da ABEM também. Facebook do Corém? Do Corém, Facebook do Corém e da ABEM. Da ABEM. Exatamente. Olha, eu quero agradecer a tua presença aqui, vou deixar um espaço aí para você falar com a sua categoria, certo? Mas agradecer e parabenizar vocês pelo trabalho, pela abnegação, por tudo que vocês têm feito aí mesmo, diante de todas as dificuldades. A enfermagem tem feito muito, né? Tem trabalhado de uma maneira heróica aí. Profissionais que de fato são muito amados hoje pela população. Exemplo disso é aquela votação ali, né? Exatamente. Mais de 900 mil pessoas estão votando favoráveis a esse projeto de lei, quer dizer, mostrando que a população está. Como é que você vê esse carinho da população para com vocês? Primeiro, sim, agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, de falar em nome do Conselho Regional de Enfermagem. É uma honra para mim e para a categoria toda poder vir aqui e trazer um pouco da enfermagem. A gente vê, assim, a gente é muito grato pelo esse reconhecimento da sociedade para com a categoria de enfermagem. A gente ganhou muita visibilidade com a pandemia e uma visibilidade com respeito. Sim. De respeito. Eu sou enfermeira há 20 anos e poder olhar para as pessoas, olhando para mim com respeito, por eu ser enfermeira, é uma coisa que eu experimentei agora, depois da pandemia. É um profissional meio invisível, né? Invisível, exatamente. Uhum. Então essa visibilidade, esse respeito que a gente sente da população é muito gratificante. Sabe, eu sou muito grata por isso. E reconhecer também que a população entendeu a nossa importância no contexto da preservação da saúde delas, sabe? Uhum. Porque se a gente for olhar para a enfermagem cuida do nascer ao morrer. Sim. Vai ter qualquer problema de saúde, vai ter um profissional enfermeiro lá cuidando. Que é quem cuida mesmo, Quem né? cuida de você. E ver a população reconhecendo isso é muito gratificante. Então, assim, eu e o Conselho, nós somos gratos, muito gratos por esse reconhecimento, mas a gente precisa ir além, que é buscar o reconhecimento dos nossos parlamentares. A gente precisa transformar isso em lei, para ter um pouco mais de dignidade no trabalho da enfermagem. No mais, eu gostaria, assim, de parabenizar todos os profissionais de enfermagem, porque eu acredito, assim como eu, é uma profissão altamente gratificante, que traz muito prazer em cuidar do outro, de desenvolver um trabalho que traz paz e felicidade para o próximo, né? Porque uma família sem doença é uma família feliz e a gente consegue fazer isso e é por isso que eu acho que a enfermagem é muito importante. Então, parabenizo a todos e que a gente tem um longo caminho ainda para conseguir a dignidade que a gente precisa e merece, mas a gente tem força e conhecimento para isso. Precisamos só melhorar a nossa união, nosso discurso e seguir em frente, que a gente vai conseguir. Lígia Cristiane Arfelli, Exato. Muito obrigado. Obrigada eu. Sucesso e parabéns mais uma vez. Obrigada. Através de você eu parabenizo todos os profissionais da enfermagem. Tá bom? Obrigado. Obrigada mesmo. Obrigado pela presença aqui. Obrigado, Robson Fraga, também, pelo ter acompanhado aqui, um queridão. Vou encerrar o programa por aqui. 11h58, volto amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã.